segue o teu caminho. E ele foi para Damasco. Só que Jesus antecipou e foi pedir para Ananias, que era a vítima, né, que seria a vítima de Paulo, porque o Paulo pretendia prender Ananias e lapidar ele, quer dizer, ele ia ser morto com pedradas. Então, Ananias é que é convocado por Jesus para socorrer o Paulo. E aí, no momento em que Ananias se apresenta, transmite nele passes, as escamas começam a soltar e o Paulo volta a ver, entusiasmado, era jovem, né? Aí ele pensa, eu tenho que convencer os meus amigos dessa maravilha, e correu para lá, não é? Foi para o Sinédrio lá, para convencer os amigos dele. E quando ele chegou lá, que ele foi abrir a boca, não saiu nada. Ele era um orador que ele falava que paralisava todo o auditório. Um magnetismo, uma coisa impressionante. Abriu a boca para falar, não saiu nada. Aí ele se deu conta, ele não tinha nada para falar sobre o cristianismo. Ele não conhecia, ele não sabia. O que ele ia falar? Ele sabia da lei de Moisés, não é? Aí ele vai para o deserto para consolidar a transformação. Então não basta a gente, naquele momento ali, ocorre a transformação, e o indivíduo diz, eu creio, ou seja, eu reconheço realmente que o caminho é esse, que eu estava equivocado, e o que queres que eu faça? Não basta isso. Não basta ser afoito e apressado, é preciso amadurecer. Então nós vamos observar que Jesus convida os apóstolos para dar a eles a chance do amadurecimento. E já eram espíritos superiores. Vejamos bem, nenhum deles era um espírito de evolução pequena, de uma evolução já realmente, comparando com os que estavam reencarnados na época, era de uma grande evolução. O que tinha menos evolução deles era Judas. Mas ele pediu e insistiu para ser um dos discípulos. E ele foi alertado de que era uma empreitada muito difícil, mas Judas era ambicioso. Se ele tivesse vencido, ele daria passos imensos na evolução dele, de uma única vez. E ele queria fazer isso. E a ambição foi o que o traiu aqui na terra. Então, nós observamos que Jesus podia ter feito sozinho, mas ele chamou companheiros para o trabalho. E aí foi dando aos companheiros, de acordo com a condição deles, a orientação. Há um momento em que ele chama Filipe. Filipe olha para Jesus todo desconfiado. Ele não sabia quem era Jesus. Ele vai seguindo o primeiro que aparece, vai chamando. Naquele tempo tinha vários desses que chegavam chamando as pessoas. E ele ficou todo desconfiado. Aí Jesus olhou para ele e disse assim para ele, eu te vi embaixo da figueira. Aí Felipe tomou a decisão de seguir Jesus por causa disso. O que Jesus disse para ele naquele momento? Eu te vi embaixo da figueira? Isso parece que não tem significado nenhum, não é? E tinha tanta figueira lá naquela época, não é? Que história é essa? Aí a gente vai examinar a sabedoria do Evangelho, já citamos aqui hoje. Sabedoria do Evangelho. O figo é o único fruto que desabrocha para dentro. É a única flor que desabrocha para dentro. Já repararam isso? Quando se abre o figo é uma flor, só que ela desabrochou para dentro. Então aquilo ali era uma palavra, era uma expressão simbólica. Jesus disse para ele, eu estou acompanhando o seu despertar interior. E aí então ele seguiu Jesus. Jesus sabia o que estava fazendo, né? Então ele seguiu. Então Jesus falava com cada um de acordo com o entendimento, a condição, o nível que o indivíduo estava. Ia dando atribuições e tarefas de acordo com as possibilidades e de acordo com as necessidades. Porque Judas tinha necessidade de cuidar da bolsa. Vê como são as coisas? Então nem sempre dentro do trabalho a gente vai contar com aquele trabalhador preparado. Dentro das nossas famílias nós recebemos diversos indivíduos, não é? Com distintas características. Então às vezes tem uma pessoa que está dando um trabalhinho para a gente. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter compreensão, tem que dar mais apoio do que dar aos outros, não é? E tem que ir acompanhando, faz parte do processo.
Ideal é quando há uma compreensão de um grupinho de pessoas, pelo menos, e geralmente é um grupinho mesmo, que é muito difícil ter um grupo maior compreendendo isso. Geralmente, quando tem mais gente preparada, é bom dividir para formar um outro núcleo. Os núcleos se suportam, mas já são dois núcleos, né? Que vão, então, girando em torno do mesmo propósito. E aí nós vamos vendo o crescimento do trabalho. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. E Jesus, ali, segundo consta, ele teria 12. Em realidade, isso é simbólico, né, gente? Porque naquela época as mulheres não contavam, só contavam os homens, e nem criança contava. Então, vocês podem ver que os 12 discípulos eram todos homens. E as mulheres não seguiam a Jesus? O próprio Evangelho registra que tinha mulheres que eram muito mais discípulas de Jesus do que certos discípulos que estavam seguindo com ele direto. Não é que foram nomeados como discípulos. Tinha até uma dificuldadezinha entre eles, né? De aceitar isso, porque a sociedade não deixava de ser machista. Então, era uma sociedade machista, até que a mulher nem contava. E os discípulos estavam influenciados naturalmente pela época que eles estavam vivendo. Então, apesar disso, o Evangelho registra os momentos, alguns dos momentos sublimes do Evangelho foram vivenciados por mulheres, como a própria ressurreição. Primeiro, Jesus se apresenta para quem? Maria de Madalena, que, segundo consta, teria sido uma prostituta. Não é? E aí ele vai procurar em todo o circuito da vida dele indivíduos que estavam necessitados. E quando criticado, ele dizia: não são os que precisam de médicos, são os enfermos. Então, como é que ele ia ficar falando com os que achavam que estavam muito bem? Porque ele também estava enfermo, mas não acreditava, então ficava difícil, né? Então Jesus ia trabalhando com diversos seguidores, discípulos, muito mais do que 12. Há um momento, que é um registro, que ele fala para 72 da Galileia, também simbólico. Ele falou para um grupo maior de discípulos. Não é? Mas isso simbolizava que cada discípulo tinha a obrigação de formar outros, de preparar outros. É disso que nós estamos conversando aqui hoje. Tá certo? Cada um de nós tem um compromisso. Fazer bem o nosso trabalho, mas dar chance para outros também aprenderem, para outros também fazerem, até melhor do que nós fazemos. Porque a gente se libera daquela tarefa, a gente vai para outra, aprender uma outra coisa diferente, para ajudar em outro sentido. E aí vamos multiplicando. 72 da Galileia são 6 vezes 12, 72. Mas há um outro registro depois, e isso aí a gente encontra na psicografia de Chico Xavier, de que Jesus teria falado para 500 da Galileia, depois da crucificação já. Aí o número é mais ou menos parecido com isso, 72 multiplicado por 6, quanto dá? Não é? E a gente vai vendo que é a multiplicação. A multiplicação. E enquanto aquilo estava acontecendo dentro daquela ideia dos pequenos grupinhos, aquilo foi caminhando magnificamente bem. Mas aí começa a agregar os indivíduos que não acompanham o processo e não entendem o mecanismo. E vêm com as suas ideias pessoais. E que acham que eles são capazes de fazer melhor do que se vinha fazendo. E aí começa a haver as interferências, que a gente chama mundanas, e já começa a surgir as hierarquias dentro do trabalho, porque tinha que dividir responsabilidade, e dentro das hierarquias começa a haver as disputas. Qual é o maior? Já na época de Paulo acontecia isso. Paulo foi e formou um grupo. Ele saiu de lá, apareceu uma pessoa chamada Apolo. Lembram do registro? E aí Paulo recebe uma correspondência dizendo que lá está se formando o grupo que são favoráveis a Paulo e o grupo que é favorável a Apolo. E aí Paulo escreve: nem de Paulo nem de Apolo, porque somos todos do Cristo. Nós estamos até hoje ainda na mesma luta. Ou nós somos todos do Cristo, ou então nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Então essa proposta é difícil de compreender e de aceitar. E que a gente precisa assumir isso. Precisa assumir isso. Precisa assumir isso porque é um benefício para nós mesmos. A coisa é tão extrema, eu vou colocar aqui, não no sentido de dizer veja o modelo, porque não é desse jeito. A luta é muito ferrenha
dentro de cada um de nós mesmos. Na minha luta